Março 12, Deuteronômio 18. Os sacerdotes que são da tribo de Levi e todos os levitas não terão parte na herança com Israel. Vão comer das ofertas queimadas oferecidas a Adonai. Essa tribo de Levi, ela foi privilegiada em relação aos outros porque era a tribo escolhida para servir no templo. Os sacerdotes eram da tribo de Levi. Os sacerdotes entravam no santuário. Os levitas faziam todo o resto do trabalho. Tudo que tinha que ser feito no templo eram eles. Cantar, limpar, arrumar, tudo que tinha que providenciar as coisas, levar para cá, trazer para ali, tudo eram eles que faziam. Então, como eles eram escolhidos para servir no templo, Deus então determinou que era uma série de coisas que todas as pessoas tinham que dar para eles, todas as outras tribos, inclusive cidades para eles morarem em cada território de cada tribo, né? Vocês vão dar a eles dos primeiros frutos, as primícias de tudo, cereal, vinho, azeite, lã da tosquia, além dos animais oferecidos em sacrifício. Quer dizer, eles tinham tudo o que precisavam para suprir suas necessidades. Eles não tinham herança nas terras, não teriam terras, mas teriam algumas cidades em todas as terras, em todos os lugares de cada tribo, e todas as necessidades deles eram satisfeitas. É aquela coisa que Jesus falou: busca primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Eles serviam a Deus, era como se fosse uma profissão, eles iam viver daquilo. Então Deus providenciou para que eles tivessem tudo: comida, lã, dinheiro, lugar para morar. Eles só não tinham a posse a propriedade da terra, como as outras tribos. Mas eles eram a tribo privilegiada, que tinha tudo praticamente, né? Qualquer levita que vindo da sua cidade quiser oficiar no lugar que Adonai escolher, poderá fazê-lo como fazem seus irmãos que ali oficiam. Quer dizer, o lugar onde Deus escolheu para fazer habitar seu nome, Jerusalém. Qualquer levita de outra cidade, de outra tribo que fosse para lá, poderia oficiar no templo, como os outros faziam. E poderá comer parte igual a que cabe a eles, além da vida do patrimônio dele. Por quê? Por que Deus está falando isso? Porque, obviamente, haveria conflito entre eles, entre aqueles que já eram daquele lugar, os levitas que trabalhavam ali, e os que vinham das outras cidades. Os que vinham das outras cidades queriam ter o privilégio também de oficiar ali no templo. E aí ia ser um conflito, né, entre eles. Então Deus já está dizendo, eles têm o direito de fazer isso, o direito de todo mundo é igual, eles também têm o direito de oficiar no templo e comer como vocês comem, além da venda do patrimônio dele. Quer dizer, daquilo que ele recebesse por oficiar, ele tinha direito, além de tudo isso também, comer do que os outros comiam. Bom, isso aqui é mais trata desse assunto, né? Quando entrares na terra que Adonai, o teu Deus, te der, não aprenderás a fazer conforme a abominação daqueles povos. Não se encontrará em teu meio quem faça passar pelo fogo filho ou filha. Passar pelo fogo, que eu entendo aqui, às vezes como tem no interior fogueiras que as pessoas passam descalças sobre a brasa e não queimam o pé, eu entendo que seja isso. Porque isso não é uma coisa normal. A pessoa passar sobre uma fogueira e não queimar seu pé. Isso é coisa satânica. Então Deus está falando, não se encontrará em teu meio quem faça passar pelo fogo o filho ou filha. Também pode ser oferecer queimado, mas eu acredito que não seja passar pelo fogo, é passar. Não é ser oferecido, ser queimado. Mas também pode ser. Nem haverá adivinhador. Não se deve procurar pessoas que fazem adivinhação, adivinham o futuro. Deus não quer que se faça isso. Nem prognosticador, que é a mesma coisa, né? Fazer prognósticos, adivinhação. Futurologia, exercícios de futurologia. Nem quem consulte espíritos. Atenção, quem gosta de consultar espíritos. Deus não gosta que a gente faça isso. Ele não gosta e não quer que a gente faça. Isso é abominação para Adonai. O povo de Deus não pode fazer isso. E nós já sabemos o que acontece com quem faz aquilo que é abominação para Deus. Não acontece coisa boa, não.
Quem faz o que é abominável a Deus sofre consequências graves. E é por causa dessas coisas que Adonai lança estes povos para fora da terra. Serás perfeito para com Adonai o teu Deus. Perfeito tamim. A mesma palavra usada quando Deus falou com Abraão. Anda na minha presença e ser perfeito. Tamim, perfeito, é aquela pessoa pura, boa de coração, mas principalmente que não se deixa seduzir e não faz o que Deus não quer. Esse é o perfeito. Que não se deixa seduzir e não faz o que Deus não quer. Porque as nações que Adonai vai expulsar e desapossar da terra ouviam adivinhadores e prognosticadores. Mas a você, Deus não permitiu. Deus não permite que a gente procure adivinhador. Carta, tarô, búzios. Ele não quer que a gente faça isso. E a gente tem que ter muito cuidado, porque os demônios, eles são muito espertos. Eles não dizem que lá é um lugar de demônio, que é lugar de Satanás. Eles usam o nome de Jesus, bota você para ler o Evangelho, para você pensar que você está servindo a Deus ali. Mas o princípio básico, se você for a um lugar desse, adivinhação ou consultar espírito, você está desobedecendo a Deus. Não interessa o que você está fazendo lá dentro. Se você foi com o propósito de consultar espírito, seja para qualquer coisa, é desobediência a Deus. E isso traz consequências. Não tem jeito. Consequências graves. Gravíssimas. Atenção, hein? Não adianta você acreditar ou não. E os demônios, eles se disfarçam. A pessoa vai consultar um espírito. Ah, eu quero falar com o espírito minha tia. Quero saber se ela está bem. Porque a pessoa fica preocupada, porque o que acontece? Você perde um ente querido, você não se conforma, ninguém se conforma com a morte. Nós não nascemos para morrer, nós nascemos para viver eternamente. Diz que tinha a árvore da vida eterna no meio do jardim do Éden. Mas pela desobediência, Deus falou, se desobedecer vai morrer. Nós morremos. O salário do pecado, a desobediência, é a morte. Então nós não nos conformamos. Algumas pessoas perdem entes queridos e aí quer consultar para ver se consegue falar com o espírito do ente querido, porque está desesperada, não se conforma, está naquela angústia. Aí, nesse momento de fragilidade que a pessoa está, ela vai fazer isso. E o que o demônio faz? Ele aparece lá, falando com a mesma voz do ente querido, dizendo, você fez isso, você falou aquilo. Para o demônio é muito fácil saber o que aconteceu no passado, porque eles estão ao nosso redor vendo tudo que a gente faz. Então é facílimo dizer, você guardava uma caixinha assim, assim, o nome que você chamava ele era assim, assim, assim. Imita a voz da pessoa. E você pensa que é a pessoa que está ali, mas não é a pessoa, é um demônio disfarçado da pessoa. A palavra de Deus diz, Satanás se disfarça até de anjo de luz. Cuidado, cuidado, porque tem consequências gravíssimas a desobediência a essas coisas. Deus me disse, falou Moisés, suscitarei um profeta no meio dos teus irmãos, semelhante a ti. Deus falando a Moisés. Em cuja boca porei minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu ordenar. Esse profeta é o Messias. E quem não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Antigo Testamento, tá? Mas se alguém se disser profeta e falar em meu nome sem que eu tenha mandado, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Mas como que eu vou saber, você vai dizer, se o profeta vem de Adonai ou não? Como saber? Se ele falar e a palavra dele não se cumprir, esta é palavra
que Adonai não disse, porque o que ele diz, ele cumpre. Não tenha medo dele. Esse profeta que Jesus, que Moisés falou que viria, é Jesus. Esse profeta que Deus disse a Moisés: vou suscitar um profeta no meio dos teus irmãos, é Jesus, o profeta de Nazaré.